continuando minha série de vídeos falando sobre Fogo e Sangue, o livro que eu tô lendo agora, e basicamente nesse vídeo nós já vamos falar sobre o que a primeira temporada da série House of the Dragon aborda. Então é quase um vídeo resumo. Só não é um vídeo resumo porque a série tem algumas coisas diferentes, mas o final é o mesmo. Nosso rei atual, o rei Jaehaerys, ele elege o filho dele, o Baelon Targaryen, como sucessor e herdeiro do trono, após a morte do irmão mais velho, o Aemon Targaryen. Jaehaerys só esqueceu que o filho dele mais velho já tinha lhe dado uma neta e portanto a herdeira legítima do trono, que era Rhaenys Targaryen. Mas em Mulher Vencer, falando nela, ela teve 2 filhos com Corlys Velaryon, a Laena e o Laenor. O que o Jaehaerys não contava é que o filho dele, Baelon, jamais subiria ao trono porque depois de uma caçada ele sentiu uma dorzinha na barriga e morreu. A morte foi arrasadora e voltou ao dilema: quem irá assumir o trono de ferro? Tudo parecia perdido até que o rei lembrou que ele ainda tinha um filho na cidadela, o arquimestre Vagon, mas foi um banho de água fria porque o menino era arquimestre e ele não estava nem aí pra realeza e pra ser rei. Ninguém sabe que os dois conversaram, só sabe que o Jaehaerys saiu de lá com uma grande ideia e fez o Grande Conselho, conhecido como o Grande Conselho de 101. Era justamente um conselho para decidir as questões de sucessão. Haviam vários candidatos, mas os principais estavam entre Rhaenys e sua família e o Viserys Targaryen. Infelizmente, Rhaenys e sua filha Laena Velaryon foram descartadas por serem mulheres. Vivo feminismo. A única esperança para eles ali era o Laena Velaryon, que além de ser homem, era o descendente do filho mais velho de Jaehaerys. Já do outro lado da oposição, tinha o filho mais velho do Baelon, que era Viserys Targaryen. Viserys era neto do rei, Laenor era bisneto. A reivindicação de Viserys vinha do pai, a de Laenor da mãe. Deu pra entender que ele já não tinha chance, né? A votação aconteceu e quem ganhou foi o Viserys. Acho que não precisava nem falar, né? Mas é isso. E pelos que dizem, ele ganhou de lavada. Isso porque não tinha urna eletrônica na época e a quantidade de votos nunca foi revelada. Desse dia em diante, Rhaenys Targaryen ficou conhecida como a rainha que nunca foi, porque apesar de ser a herdeira legítima, ela nunca chegou ao trono. Nos últimos anos do seu reinado, Jaehaerys convocou Otto Hightower como mão do rei, e ele trouxe a família toda, inclusive a nossa querida e maravilhosa Alicent Hightower. Sim, a menina já existia aí desde essa época. Eu sei que na série eles colocaram ela e a Rhaenyra como idades bem próximas e super amigas, mas no livro aqui o rumo é outro. A menina tornou-se companheira de Jaehaerys, ela lia pra ele, trazia suas refeições, inclusive o próprio Jaehaerys morreu enquanto ela lia uma historinha pra ele. Oh meu Deus, a historinha da Bela Adormecida. Viserys I Targaryen finalmente assume como rei depois da morte do Jaehaerys e a sua mulher Aemma Arryn dá à luz a uma menina chamada Rhaenyra. Daemon Targaryen, um ambicioso e mal-humorado filho mais novo de Baelon e irmão de Viserys, ele é casado com Rhea Royce, e a gente sabe que esse casamento não dá certo porque ele odeia a mulher e chamava até de vaca de bronze. Ele finalmente volta à corte e o Jaehaerys o faz comandante da patrulha da cidade. Apesar de gostar muito do irmão, o Viserys não queria jamais que o Daemon um dia assumisse o trono, e aí surgiu um problema. Estão vendo aqui essa imagem? Tem algum filho um homem herdeiro? Não. Sendo assim, automaticamente o Daemon era o herdeiro em espera. A rainha Aemma já tinha sofrido vários abortos espontâneos e ela estava grávida novamente, e dessa vez o Viserys tinha certeza que viria um homem. E não é que a massa sensitiva estava certa, veio um homem, só teve um probleminha. Tanto a Aemma, a rainha, quanto o menino morreram logo depois. E aí a corte inteira ficou em luto, exceto pelo Daemon, que estava nos bordéis comemorando e fazendo piada, chamando o bebê de herdeiro por um dia. E o Viserys não ficou manso, né? Após o ocorrido, Viserys declarou, portanto, Rhaenyra como a herdeira por direito e princesa de Pedra do Dragão. Então todo mundo tinha que abaixar a cabecinha pra ela. Furioso com isso, o Daemon saiu e largou tudo em Porto Real e foi pra Pedra do Dragão com a sua amante Mysaria, e ainda mais levou um ovo de dragão porque, segundo ele, a amante estava grávida. Quando o Viserys descobriu, exigiu que o ovo do dragão fosse devolvido e ele mandou a amante do Daemon ir embora. O Daemon fez tudo com a cabecinha bem baixinha, sim senhor. Foi sugerido que o Viserys casasse novamente e pensaram até na Laena Velaryon, mas não. A casa Velaryon foi deixada de lado novamente, pois o Viserys anunciou que iria se casar com Alicent Hightower, sim, a filha da mão do rei. Eita, como essa mão tá poderosa. Os Velaryon não compareceram ao casamento. Enquanto isso, o Corlys Velaryon fazia uma espécie de união com o Daemon Targaryen, justamente para derrubar a triarquia, que eram saqueadores e piratas que viviam atacando embarcações nos degraus, sob o comando de Kragas Engorda Caranguejo. O Daemon fez o serviço bem feito, acabou com o homem, e aí recebeu até uma coroa do próprio Corlys, sendo chamado de Rei dos Degraus. E começam as procriações. Viserys e Alicent tiveram Aegon, em homenagem ao Aegon Conquistador, depois Helena e depois Aemond. Viserys não fez nada para mudar a sucessão de Rhaenyra, ela continuava sendo a herdeira. E aí o clima entre ela e a Alicent já começava a esquentar. Muitos questionavam sobre as decisões do Grande Conselho de 101, lembra? Que eu falei que só homem podia ascender ao trono? Pois é, incluindo o próprio Otto, a mão do rei. E aí o Viserys já estava de saco cheio dele, então ele pastar, sendo substituído por Lyonel Strong. Durante um torneio realizado para celebrar 5 anos do casamento do Viserys e da Alicent, a rainha usava um vestido verde, enquanto a Rhaenyra usava um vestido vermelho e preto. E daí começou verdes versus pretos. O Daemon ele voltou
volta à corte como o rei do Mar Estreito, ajoelhando-se para seu irmão Viserys e entregando a sua coroa. E aí o Viserys recebeu de bom grado e até deu beijinho. As fofocas não paravam de surgir, porque a Rhaenyra sempre foi uma sobrinha muito querida e muito próxima do tio, o Daemon. E aí começava toda a fofoca. Diziam que o Daemon e a Rhaenyra viviam se pegando, viviam em bordéis de cabaré, e também que a Rhaenyra tinha um caso secreto com o Crystal Cole. Bom, aqui no livro isso é relatado entre duas visões, com o Septão Eustace, que é uma visão mais conservadora, e a visão do bobo da corte, o Cogumelo, que é bem mais safado. Então ele sempre coloca tudo os piores aspectos possíveis. Rhaenyra é prometida a Laenor Velaryon. E aí, o Septão Eustace, ele conta que o Criston Cole ficou arrasado e confessou seu amor para Rhaenyra, mas a princesa recusou. Já Cogumelo, o bobo da corte safado, conta que Rhaenyra procurou o Cole e se entregou para ele, mas ele recusou. Furiosa por ter sido desprezada, ela saiu e encontrou Harry Strong, o quebra-ossos, bêbado, e se entregou por completo e nua para ele. Bom, o importante é que, desde esse momento, Criston Cole começou a sentir ódio e desprezo por Rhaenyra. E aí, ele pegou e voltou a servir a rainha Alicent Hightower. Durante a festa de casamento da Rhaenyra com o Laenor, havia um torneio acontecendo e entre os competidores estava o próprio Criston Cole, quebra-ossos, e Joffrey Lonmouth, que era o favorito do noivo, a.k.a. amante. O Criston Cole acabou com todo mundo. Deu uma pisa em Quebra-Ossos e ainda matou o Joffrey. Pois é. Quebra-Ossos, a partir de então, fazia parte das companhias de Rhaenyra com aprovações do Laenor, que arranjou um novo cavaleiro doméstico, o Sir Carl Corey. Mais tarde, aqui no livro, o próprio Laenor é morto por esse seu novo cavaleiro doméstico, e eu sei que na série já é bem diferente, porque ele foge. Rhaenyra dá à luz a Jaehaerys, um menino de cabelo castanho e que gerou bastante estranheza, enquanto Alicent dava mais um filho a Viserys, o Daeron. Os bebês tiveram a mesma ama de leite. Vale ressaltar que o Daeron não aparece na primeira temporada da série. Um ano mais tarde chega a notícia que Rhea Royce havia morrido de uma queda de cavalo, e o Daemon volta ao vale para enterrar sua esposa. Oh, que marido bom! Daemon, então, passa por Deriva Marca e desenvolve um relacionamento com Laena Velaryon, sim, a filha do Corlys e da Rhaenys. Os dois se casam e viajam bastante, parando em Pentos quando Laena já está grávida. Ela deu à luz a gêmeas Baela e Rhaena. Mais tarde, chegaria a ficar grávida, mas o filho nasceria deformado e morrer em seguida, junto com a própria mãe. Rhaenyra dá à luz a seu segundo filho, Lucerys, com as mesmas características do irmão mais velho, Jaehaerys. Já deu pra entender, né? Viserys ficou muito feliz, enquanto Alicent disse a Laenor para continuar tentando que um dia sairiam igual a ele. Eita, rapaz! Rhaenyra tem outro filho chamado Joffrey Velaryon, batizado em homenagem ao amigo morto de Laenor. Com isso, já era conversa entre os verdes que todos os 3 filhos eram bastardos e filhos do Harry Strong. A rivalidade de Rhaenyra e Alicent foi passada para seus filhos. Todos os meninos ali, inclusive os filhos da Alicent, já tinham um dragão, menos o Aemond, e foi quando ele pensou que ele deveria pegar o melhor e o maior de todos, a Veiga. Ele então saiu escondido à noite, mas foi surpreendido por Joffrey Velaryon. Aemond acaba empurrando o menino numa pilha de bosta de dragão e começa a chorar. Daí, na volta do passeio, todos os filhos de Rhaenyra estavam esperando o Aemond e partiram pra cima dele. A briga foi tão grande, meu filho, que acabou com o Luke indo pra cima dele e arrancando o olho. Viserys tentou apaziguar a situação, mas Alicent exigiu um olho por outro olho. Aemond disse que não tinha importância, pois ganharam um dragão naquela noite. Viserys já estava se acabando e, aliás, ele sofria de gota e cada vez mais Otto Hightower assumia o comando por ali. Lá em Pedra do Dragão, a polêmica acontecia. Rhaenyra se casa com Daemon secretamente. O rei e a corte ficam furiosos e ela deu à luz finalmente a um Targaryen chamado Aegon. Alicent ficou furiosa quando soube que tinham dado o mesmo nome do filho dela. O livro começa a tratar o Aegon, filho da Alicent, como Aegon mais velho, enquanto da Rhaenyra, Aegon mais novo. Portanto, Viserys, o rei, casa seu filho Aegon mais velho com a própria irmã Rhaena. Aegon mais velho era muito preguiçoso, como a gente já sabe. A menina deu à luz a Jaehaerys e Jaehaera, viva a criatividade. E depois deu à luz a Maelor. Aemond era um ótimo espadachim e Daeron foi enviado à Vila Velha para trabalhar como escudeiro do Lord Hightower, por isso que ele nem tá na primeira temporada. Viserys morre aos 52 anos e quando a Alicent descobriu, ela impediu que a notícia se espalhasse e acontece o tão chamado Conselho Verde. Ou seja, todo mundo que apoiava a Alicent e o Aegon como legítimo herdeiro do trono se reuniram para fazer com que o menino se tornasse o rei. Só depois de dias que o Viserys já estava até apodrecendo, foi que os sinos tocaram e anunciaram a morte do antigo rei. E agora, Aegon II foi coroado como rei usando a coroa do Aegon Conquistador. Aemond Targaryen é enviado a Ponta Tempestade com Veiga para convencer Borros Baratheon, filho do Lorde falecido Boromund, a se juntar ao lado dos verdes e apoiar Aegon II. Rhaenyra estava em trabalho de parto quando recebeu a notícia, ficando furiosa. Deu à luz a uma menina nata e morta e toda deformada. Seria sua primeira filha. Ela recebeu apoio de Corlys Velaryon e eles fizeram toda uma estratégia chamada então de Conselho dos Pretos. Fizeram a contagem dos dragões e decidiram então para onde cada um deveria ir. Rhaenys acreditava que receberia apoio de Borros Baratheon, já que ela tem sangue Baratheon por parte da mãe. Então os filhos de Rhaenyra também entram no plano. Jace, por ser o mais velho, iria para mais longe. Ele ia até o norte de Winterfell. Luke iria mais perto, iria se encontrar com Borros Baratheon em Ponta Tempestade. Daemon iria atacar Harrenhal, Corlys Velaryon iria fechar a goela e bloquear as passagens dos navios. Rhaenys iria ajudar com o dragão. Steffon Dorclin, da Guarda Real, fugiu de
Porto Real com a coroa de Viserys e levaram para Pedra do Dragão. Rhaenyra então foi coroada e nomeou Jacaerys como seu herdeiro e príncipe de Pedra do Dragão, e seu primeiro ato foi declarar Otto Hightower e Alicent como traidores rebeldes. Para não dar spoiler da jornada das outras pessoas, vamos falar apenas do Lucerys, que é o que já passa na primeira temporada. Quando ele chegou lá em Ponta Tempestade, Aemond já estava lá e já tinha negociado um casamento com uma das filhas de Borros. Quando o menino entregou a mensagem de Rhaenyra, Borros recusou a oferta, e Aemond queria briga ali mesmo, sendo impedido por Borros. Aí o menino foi embora e Aemond o seguiu na tempestade com a dragão Veiga, e aí foi o massacre que a gente já viu, né? O menino caiu com seu dragão e seu corpo nunca foi achado. A partir daí, Aemond ficou conhecido como Aemond, o assassino de parentes. Quando Alicent descobriu, ela clamou por misericórdia. Aegon II recebeu o irmão com elogios e uma grande festa. Rhaenyra desabou quando soube da morte do filho, e chega um corvo de Daemon dizendo olho por olho, filho por filho.